Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas do módulo de micromedição do GSAN. E hoje a gente vai aprender como é que consulta um histórico de medição individualizada. Para acessar a funcionalidade, você entra numa base do GSAN com o seu login e sua senha. Árvore do menu GSAN, micromedição, medição individualizada, consultar histórico de medição individualizada. Então, é aí nessa funcionalidade que a gente vai consultar o histórico, né, das medições individualizadas dos imóveis condomínio. O que é um imóvel condomínio, né? Como o próprio nome já diz, são aqueles imóveis que possuem mais de uma economia associada e o faturamento é realizado de forma individual para cada economia. Por exemplo, um prédio, né, onde a gente mora. Um prédio ele tem um consumo de água geral do prédio, que diz respeito às torneiras que ficam como é que chama? Nos locais públicos, né, do prédio, nos ambientes comuns, como piscina, por exemplo, né? Tem todo mangueira para lavar o jardim. Tem um consumo geral desse condomínio, desse prédio, e tem um consumo individual de cada imóvel que compõe esse prédio. É através dessa funcionalidade aqui, consultar histórico de medição individualizada, que você vai consultar tanto o consumo, o histórico de consumo do prédio, do condomínio no caso, né? Do imóvel condomínio, quanto das suas economias respectivas, quanto dos seus imóveis associados. Para você fazer essa consulta, você informa aqui o mês e o ano de faturamento do imóvel condomínio e o tipo de ligação, se você quer consultar a ligação de água ou a ligação de esgoto. O restante dos campos é de preenchimento opcional. Os únicos obrigatórios são esses dois assinalados com um asterisco vermelho. Se você quiser fazer a consulta de um imóvel condomínio específico, né, você tiver o número da matrícula do imóvel, ou você quiser clicar aqui na lupa para pesquisar, é através dessa tela pesquisar imóvel que você vai localizar o seu imóvel condomínio para fazer a consulta. Lembrando que já tem videoaula sobre essa funcionalidade, pesquisar imóvel, onde você vai relembrar como é que faz o preenchimento de cada campo desse. Afunilando mais sua pesquisa, você pode selecionar a gerência regional do imóvel condomínio, a unidade de negócio onde ele está localizada, a localidade onde ele está, setor comercial, né? Todos os campos que tiverem lupa, só lembrando, se você clicar sobre a lupa, você vai para uma tela de pesquisa para fazer a pesquisa sobre o valor daquele campo. No caso aqui, por exemplo, pesquisar a localidade. Caso você não saiba o código da localidade e queira informar para fazer a consulta. Você pode informar também pela rota inicial, pela rota final, pela sequencial final da rota, pelo tipo de rateio, se o imóvel ou condomínio está sem rateio, por rateio positivo ou rateio negativo, pela faixa de consumo, a faixa de consumo do imóvel. Ele fica desabilitado aqui só se quando você seleciona um tipo de rateio, ela desabilita. Rateio positivo, ele fica desabilitado para você informar a faixa de consumo. Por exemplo, você informar a faixa de consumo para consultar o histórico desse imóvel condomínio. Você pode também informar o intervalo dos números de imóveis vinculados. Eu quero um imóvel condomínio que tenha de 6 a 20 economias, né? Ou imóveis vinculados. Pode também fazer a consulta por anormalidade de leitura ou anormalidade de consumo. Tudo, né? Todos esses campos aqui afunilam ainda mais a pesquisa para você localizar o imóvel condomínio que você quer consultar a medição individualizada. Para fazer a pesquisa mais geral, é como eu disse, né? Informa o mês e o ano de faturamento, o tipo da ligação e clique em filtrar. O sistema vai trazer uma tela com o resultado da pesquisa, trazendo todos os imóveis condomínios que atenderam aos filtros de pesquisa que você informou. Se localizou aqui o seu imóvel condomínio, clica sobre o link do nome dele. Feito isso,
o sistema vai acessar a tela consultar histórico de medição individualizada. Note que ela vem apresentando os dados do tipo de ligação de água, que foi o que a gente informou lá na tela principal. A gente selecionou o mês e o ano do faturamento e o tipo de ligação de água. Então aqui o sistema já abre a tela de consulta com os dados da ligação de água. Se você quiser consultar a ligação de esgoto, você pode trocar aqui e clicar em consultar. Aqui no caso esse imóvel não tem histórico para consumo de esgoto nesse mês, né? Mas se ele tivesse, você trocando, deixa eu ver se outro tem, deixa eu voltar aqui. Vamos ver esse imóvel. Trocar o tipo de ligação, consultar. Esse aqui já tem, ó. Aí ele vai trazer os dados do consumo da ligação de esgoto. Se você quiser consultar da ligação de água, é só você trocar de novo, clicar em consultar. A tela de consulta é bem simples, ela traz os dados do imóvel condomínio, endereço, situação da ligação de água, de esgoto, tipo de rateio no período, o consumo faturado macro, ou seja, do imóvel condomínio total, e o consumo do imóvel vinculado e o consumo dos imóveis cortados. Informa também a matrícula do imóvel, já falei, né? O mês ano de faturamento. Isso aqui são os dados informados lá na pesquisa. E aqui ele traz abaixo o histórico de medição individualizada. Além dele trazer o consumo macro, né, do imóvel condomínio como um todo, ele traz aqui em destaque o imóvel condomínio em si, informando a situação de ligação de água, o tipo de consumo, o consumo do imóvel, consumo rateado, consumo cobrado e o valor do rateio, se tivesse. O rateio aqui, dependendo da empresa, ela muda, né, as regras de negócio para o rateio, mas via de regra, um rateio de um consumo extra que saiu aí da faixa do imóvel condomínio e que ele é rateado entre as economias vinculadas àquele condomínio, né? Tipo assim, talvez, por exemplo, um estouro de consumo no imóvel condomínio no prédio, que não entrou no valor do condomínio e vai ser rateado para as economias vinculadas ao condomínio. Essa regra de rateio muda, né, dependendo da empresa. Então aqui no histórico de medição individualizada ele traz em destaque os dados do imóvel condomínio para a ligação de água e abaixo vem o nome do cliente, a matrícula do imóvel do cliente e os dados da economia, ou seja, do imóvel. Bloco A, bloco 1A. Então ele vai dando cada apartamento, apartamento 101, apartamento 201, ó, ligação de água cortada em vermelho. Ele vai dando o histórico da medição individualizada para cada imóvel vinculado a esse imóvel condomínio, né? Se você quiser ver o detalhe mesmo desse imóvel e além do histórico de medição individualizada, você pode, depois de consultar o histórico de medição individualizada dessa economia, você pode salvar a matrícula do imóvel e vir aqui em GESAM, atendimento ao público, consultar imóvel para fazer cola, para fazer a pesquisa desse imóvel especificamente, né? Com os dados desse imóvel. Lembrando que já tem videoaula sobre essa funcionalidade de consultar imóvel. Retornando, GESAM, micromedição, medição individualizada, consultar histórico de medição individualizada, mês ano do faturamento, ligação de água, filtrar, achou o imóvel. Essa tela aqui de consultar histórico de medição individualizada é uma funcionalidade simples, né? Uma funcionalidade de consulta, onde você vai ver tanto o consumo macro do prédio, por exemplo, como um todo, quanto o consumo imóvel por imóvel. É uma funcionalidade bem prática. Retornando, micromedição, micromedição, medição individualizada, consultar histórico de medição individualizada. Caso você queira mais detalhes sobre essa funcionalidade, você clica aqui no link do caminho, em cima da tela, e você vai ser direcionado para a base de documentação da Consenso Tecnologia referente a essa funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula. Aqui você vai ter os prints de tela, as especificações para cada empresa, porque dependendo da empresa, as regras de negócio mudam, né? Inclusive, aqui no caso,
no caso do rateio, como eu falei anteriormente. Para algumas empresas também vai haver o ícone da impressora para você imprimir o relatório de histórico de medição individualizada. Aqui no nosso caso, ele não tem essa base que a gente está utilizando, essa empresa, ela não tem o ícone da impressora que ficaria aqui para a gente imprimir o relatório do histórico de medição individualizada. Ela ficaria aqui também. Mas enfim, orientações sobre o preenchimento dos campos, funcionalidade dos botões, a opção de você imprimir essa documentação em Word caso você esteja no treinamento. E lembrando que esses links assinalados em verde na documentação, elas apontam para documentações auxiliares a essa documentação principal, que foi o assunto da nossa videoaula de hoje. Eu recomendo a leitura, caso você queira complementar as informações que a gente acabou de ver. Saindo da base, muito obrigado pela atenção, pessoal. Uma boa tarde e até a próxima.